Medidas protetivas foram feitas para acabar. Entenda melhor esse conceito. Sejam bem-vindos ao canal Lei Maria da Penha em Foco. Sou Júlio Goncovski e no vídeo de hoje abordo essa questão. Essa questão está relacionada à brevidade, à temporariedade das medidas protetivas. As medidas protetivas, elas foram feitas para acabar porque elas não são perpétuas. Elas duram pelo prazo indeterminado, porém elas não podem ter duração indefinida, para sempre. Nem mesmo a pena criminal, que é a maior sanção prevista no ordenamento jurídico, pode ser perpétua. Até porque a Constituição veda a pena em caráter perpétuo. Não só a Constituição, como tratados internacionais de direitos humanos que o Brasil é signatário, proíbem a pena em caráter perpétuo. E aqui faço uma linkagem com a questão das medidas protetivas. Embora as protetivas, como nós todos sabemos, elas não são um processo criminal que não podem condenar nem absolver o imputado, geralmente o homem, é evidente que esse caráter de indeterminabilidade, ela acaba se tornando para o homem intimado de medidas protetivas, muitas vezes uma pena social, que ela é pior ainda do que a pena institucional, porque a pena institucional ela tem um começo e tem um fim. Finalizou, cumpriu essa pena, o juiz extingue a punibilidade e o apenado não deve mais nada para o Estado, não é verdade? No entanto, as medidas protetivas, elas têm duração indeterminada, indefinida, e durante a sua vigência, é evidente que os danos que essa protetiva causa ao homem intimado são muitas vezes irreparáveis. De fato, a protetiva busca tutelar e proteger a mulher vítima de violência doméstica e familiar. É um poderoso instrumento, desde que bem aplicado e que não se baseie em falsas acusações ou que traga ali em sua narrativa desproporcionalidades ou que não venha a ser objeto de desvio da sua finalidade quando as protetivas buscam, por exemplo, discutir questões patrimoniais, de guarda e filho. Então, quando elas são mal utilizadas ou subutilizadas, nós temos aí um dano irreparável à pessoa que sofre a carga dessas protetivas. E é evidente porque a carga é desde o afastamento do homem do lar, aquele imóvel que o homem ajudou a construir, que ajudou a pagar, está ajudando a pagar, e veja, quando ele é afastado do lar, por força das medidas protetivas, automaticamente isso vem à tona uma pena, né? Ninguém consegue conceber uma medida protetiva que não tenha caráter de pena, uma pena social. Não é uma pena diferente da pena institucional, mas não deixa de ser uma pena muito mais grave do que a própria pena institucional, porque nesses casos não existe prazo algum. Após a remoção, a revogação das protetivas, é evidente que não há como reparar o dano que as protetivas causaram àquela pessoa. Então, é muito importante esse debate que a gente traz aqui, que as protetivas, embora elas tenham a sua finalidade de uma restrição e que não tem caráter penal, socialmente ela é uma pena, isso não tem a menor dúvida. E aqui é evidente que toda protetiva visa a um término, né? Apesar do seu caráter indefinido, ela não pode ser uma pena criminal, e por essa razão ela tem que ter aí a sua vinculação a uma necessidade de risco, né? Então, se a vítima tem um risco, ela tem a proteção outorgada pelo Estado. Então, a ideia é que as protetivas sejam aplicadas, sejam mantidas enquanto a situação de risco perdurar. Fora essa situação, as protetivas devem ser imediatamente revogadas. Daí a razão de dizer nesse vídeo, o título desse vídeo, que as protetivas elas só vigoram enquanto a situação de risco existir. E a grande sacada, né, a grande calcanhar de Aquiles aí das medidas protetivas é o risco.
Enquanto o homem intimado não demonstrar a ausência do risco, as protetivas continuam vigentes, ainda mais agora recentemente com uma decisão importante do STJ, né, que diz que as protetivas têm caráter aí indeterminado, isso corroborado pela Lei 14.550 de 2023, perfeito? Então, por isso, a defesa é muito importante. Então, defesa nas medidas protetivas sempre, porque elas têm prazo indeterminado de duração e só a defesa consistente é que vai demonstrar a ausência de risco e a revogação das protetivas, perfeito? Se esse vídeo fez sentido para você, compartilhe ele, dê o seu like, se inscreva no nosso canal, junte-se a nós porque aqui é no Fio do Bigode e lembre-se, respeite as mulheres.